Bom dia, pessoal. Hoje, então, vamos continuar a nossa aula sobre os componentes do sistema imune e vamos falar, então, das células do nosso corpo, certo? As células que fazem parte do sistema imunológico e que nos auxiliam no combate aos patógenos, né? Então, aqui nessa introdução, eu coloquei uma brincadeira, né? Que na graduação nós aprendemos cada detalhe das células, né? Então, lá no ensino médio, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, e na graduação a gente aprende, então, cada uma dessas células, né? Então, a gente vai falar dos neutrófilos, dos basófilos, dos linfócitos T e B, dos eosinófilos, dos monócitos, dos macrófagos, e ainda temos a célula NK, né? Que também vai ser vista nessa aula e vai ser discutida. Ok? Então, vamos lá. Antes da gente conhecer as células, nós precisamos entender como elas são produzidas, né? Então, nós falamos há pouco sobre os órgãos linfóides e a medula óssea, então, ela foi lembrada, né? Ela foi mencionada sobre a sua função a partir das células tronco, né? Pluripotentes ou totipotentes, ok? Então, dessas células tronco, nós temos, então, um direcionamento para duas linhagens. A linhagem linfóide e a linhagem mieloide. Da linhagem mieloide vão partir grande parte das células que nós temos. Então, temos lá o neutrófilo, os granulócitos, né? Os monócitos e também as hemácias e plaquetas, ok? Então, a plaqueta, ela se origina de uma célula chamada megacariócito. E na linhagem linfóide, como o próprio nome já diz, então, nós temos os linfócitos, né? Tanto o linfócito T como B, e assim como as células NK, né? Também aparecem. Como a célula NK, ela é muito semelhante ao linfócito, né? Na sua morfologia, na sua estrutura, apesar de ter as suas peculiaridades do ponto de vista funcional, ela é identificada como sendo um linfócito num hemograma comum, né? A gente não consegue diferenciar essa célula, mas nós temos, juntamente naquele percentual de linfócitos da nossa corrente sanguínea, né? No nosso hemograma, estão lá as células NK, certo? E algumas delas, né? Principalmente da linhagem mieloide, quando elas vão para o tecido ou para a circulação sanguínea, elas recebem nomes diferentes, né? Então, a gente vai ver que aquele basófilo citado ali em cima se diferencia no tecido em mastócito e aquele monócito, né, se diferencia em macrófago, célula dendrítica ou até outros nomes de acordo com o tecido. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dessas células, né, e vai relembrar, além da sua morfologia, a função específica delas no sistema imunológico. Vamos começar pelos monócitos macrófagos, pois são células bem importantes, né, que vão fazer parte da nossa imunidade ser funcional e também nos auxilia na ativação da imunidade específica, né? Nessa imagem, vocês observam a célula de diferentes animais. Então, temos de suíno, temos de avestruz, de bovino, de felino, né? Então, essa célula, ela pode adquirir formatos variados, né? Lembrando que as células são tridimensionais, então, dependendo da posição que elas se encontram na lâmina, a gente observa ela de um ponto de vista, né? Então, aqui, por exemplo, de avestruz, parece que é um lóbulo, parece que o núcleo está lobulado, né? Separado em lóbulos, mas, na verdade, a célula está sendo vista de cima, né? Então, como esse núcleo ele tem um aspecto ovalado, na verdade, aqui a gente está vendo as pontas desse núcleo, né? Mais ou menos como a gente enxerga aqui também na célula do suíno, né? Então, aqui no bovino também dá para ver que ela faz, né, um contorno mais disforme, né? Então, isso aqui a gente observa na lâmina, essas diferenças, né? E é importante que vocês saibam, então,
distinguir cada uma delas quando for realizar um esfregaço sanguíneo, né? Quando for fazer uma análise de lâmina. Bom, os monócitos e macrófagos, eles apresentam funções muito semelhantes, mas existem algumas diferenças entre eles que são importantes que a gente identifique, né? Então, nós vamos ter aqui uma comparação entre o monócito e o macrófago, tá? Olhando esse esquema que vocês estão vendo, né? Quais são as principais diferenças que a gente observa? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos muito mais pseudópodes nos macrófagos do que nos monócitos, tá? Isso se explica porque o monócito está na corrente sanguínea, então ele não precisa buscar o antígeno que ele quer capturar, como vocês estão vendo aqui nessa foto real, né, da célula puxando a bactéria para si, tá? Porque na corrente sanguínea ele está, entre aspas, móvel, né? Ele está se movimentando. E o macrófago, por estar, então, no tecido, ele tem essa capacidade, né? De projetar seus pseudópodes em maior quantidade, tá? Então, a gente observa, né, essas projeções aqui da membrana da célula em maior quantidade no macrófago, porque ele está no tecido. Então, muitas vezes ele não consegue se movimentar e ele projeta, então, seus pseudópodes. Outra diferença importante que a gente observa é o tamanho do núcleo, né? Então, aqui vocês estão vendo o núcleo do macrófago e aqui o núcleo do monócito. Vejam que o macrófago tem um núcleo mais desenvolvido. Isso indica que ele está, então, tendo mais atividade, tá? Tanto o monócito como o macrófago são células fagocíticas, ou seja, que capturam, né, que processam, que degradam os antígenos. Lembra que nós falamos, né, da quebra dos antígenos em epítopos, tá? Então, essa capacidade, ela é aumentada nos macrófagos em comparação ao monócito, mas ambos fazem fagocitose. Em decorrência dessa atividade aumentada, nós vemos também algumas organelas em maior quantidade, né? Então, a gente vai ver mais lisossomo no macrófago, nós vamos ver mais complexo de Golgi, certo? Nós vamos ver mais fagolisossomos, ok? Porque essa célula, então, ela está em atividade maior, né? Em maior quantidade de ação em comparação com o monócito, certo? Então, ele tem um potencial fagocítico mais desenvolvido devido ao fato de estar em maior quantidade, em maior número, né, de contato com o antígeno, ok? Uma característica importante também que nós vemos tanto no monócito como no macrófago e que é uma função microbicida, né, dessas células, é a sua capacidade, então, de ingerir, né, de englobar as bactérias, tá? Então, como vocês estão vendo aqui na primeira etapa, né, se aderir ao micro-organismo, englobar ele, ingerir ele, tá? Dentro de um fagossomo e degradar a partir de enzimas lisossomais, que estão sendo mostradas aqui na figura, né? Para que esse organismo, para que esse patógeno seja destruído, né? Que é o processamento do antígeno, tá? Então, aqui seria, né, o número 4 da minha listinha ali, tá? Porém, essa capacidade, ela é limitada, porque nós sabemos que muitos patógenos têm uma certa resistência a esse processamento, né? Então, lembrando o que nós falamos lá na aula dos antígenos, muitas vezes o patógeno é resistente, ele não é suscetível ao processamento. Aqui eu dei um exemplo da Mycobacterium tuberculosis, que é a bactéria causadora da tuberculose, né? Mas lá na nossa aulinha, a gente deu o exemplo da leishmania. Então, lembrando, né, que muitas desses patógenos vão resistir a esse processamento. Alguns deles podem até serem englobados, né, até serem ingeridos, ok? Mas eles vão sobreviver dentro da célula, tá? Então, eles têm mecanismos de escape
dessa degradação, desse processamento que o macrófago e o monócito fazem, tá certo? Nesse processo, né, de resistência, tá? Quando vocês forem aprender especificamente sobre essas doenças, vocês vão ver que esse processo, ele é comumente realizado pelas nossas células, porém é chamado de fagocitose frustrada, né? Porque a fagocitose ela não vai até o final, que seria então o processamento desse antígeno. Ela para, né, na ingestão desse patógeno e o patógeno então se multiplica dentro da célula. Bom, durante esse processo então de fagocitose, um dos principais intuitos dessas duas células, né, do monócito e do macrófago, é apresentar esses antígenos para a nossa resposta imune. Então, quando esse antígeno é englobado, como vocês estão vendo aqui na imagem superior, né, e ele é processado dentro da célula, seus epítopos, então, vão ser expostos na superfície das células, tá, dos monócitos e macrófagos, associados a moléculas que nós chamamos de MHC, tá? Essas moléculas, nós vamos ter uma aula sobre elas, tá certo? Então, eu vou explicar para vocês qual que é a função delas aí no nosso organismo. Mas, a princípio, lembrem que esse processamento, ele é feito, né? Parte através das enzimas lisossomais e parte através de algumas substâncias tóxicas que eu já vou apresentar, e que uma das funções, então, dos monócitos macrófagos é ser a apresentadora de antígeno. Então, nós usamos o termo APC para dizer que essa célula tem essa capacidade, então, de apresentar esses antígenos, que ela não faz só a fagocitose, né? Lembrando que essa capacidade de apresentar só é feita para os antígenos que são suscetíveis ao processamento, né? Então, foge a regra lá, a leishmania e o micobacterium que eu comentei anteriormente. Essa capacidade de apresentadora de antígeno, ela está sendo representada de uma maneira mais de humor, né? Nessa figura, tá? Então, a gente vê aqui a célula apresentadora de antígeno, que pode ser representada pelo macrófago. Nós vemos o antígeno, né? Tá com uma cara de quem não tá gostando muito dessa história. E nós vemos o linfócito T, que é um representante das células da imunidade adquirida, né? Que é um representante das células da nossa imunidade específica, certo? Mas qual que é o erro conceitual aqui nessa charge, né? O erro conceitual é que o antígeno está sendo apresentado intacto e, na verdade, ele é apresentado no formato de epítopos. Estão lembrados? Né? Olha lá nossas palavrinhas, tá? Epítopos, ok? Então, se ele é apresentado no formato de epítopo, aqui, na verdade, nessa charge, né? Ele teria que estar processado já, tá? Ele teria que estar já fragmentado, tá certo? Mas a ideia da charge foi interessante, né? Então, a gente usa aí para ilustrar, ok? Como eu falei para vocês agora há pouco, nós temos uma capacidade de produzir substâncias tóxicas também, tá? Essas substâncias tóxicas, elas são originadas, né? Elas são consideradas como produtos do nosso metabolismo, tá? Então, esses produtos advêm da respiração, tanto do oxigênio como do nitrogênio. Então, nós vamos chamar de produtos tóxicos, né? Ou intermediários reativos do oxigênio, ou radicais livres. Provavelmente esse termo radicais livres vocês já ouviram falar, né? A mulherada aí que usa um creminho anti-idade, né? Então, muitas vezes é um creminho que está relacionado com a destruição de radicais livres, certo? Tá, mas se eu produzo radicais livres para ajudar na defesa contra patógenos, né? Por que eu vou destruir, por que eu vou usar um cosmético, ou vou usar uma alimentação antioxidante para evitar a ação dos radicais livres, né? A ideia, gente, é destruir ou inativar os radicais livres que são produzidos em excesso,
porque assim como eles são tóxicos para os micro-organismos, eles também interferem na célula. Então, a gente pode dizer que os radicais livres são a principal causa, né, de envelhecimento celular, tá? Por isso, então, que os cremes anti-idade, né, ainda não está na fase de vocês aí, mas vocês provavelmente já ouviram dizer, né, que os cremes anti-idade, eles contêm agentes antioxidantes, que são substâncias contrárias aos radicais livres, ou seja, substâncias que inativam os radicais livres. Tá, mas voltando aqui na nossa função dos radicais livres, né, o que eu quero dizer para vocês? Que além das enzimas lisossomais, né, que nós temos aí para combater os patógenos na fagocitose, vocês viram que alguns patógenos são resistentes, né? Então, em alguns momentos, nós vamos produzir esses radicais livres, que está representado aqui nesse último quadrinho, tá? E essa produção de radicais livres, então, vai nos ajudar a destruir esses patógenos, porque esses metabólitos, né, do oxigênio ou do nitrogênio, eles são capazes de interferir no metabolismo dos micro-organismos, da bactéria, do fungo, né, dos parasitas, tá? Só não consegue muito interferir no vírus, porque o vírus não tem metabolismo, certo? Então, a gente consegue ter um efeito aí mais sobre micro-organismos que têm metabolismo, ok? Aqui alguns exemplos desses radicais livres. No inglês, vocês vão encontrar essa sigla ROS, né? Intermediários reativos do oxigênio, tá? Nós temos aqui o oxigênio simples, né? Nós temos aqui o peróxido de hidrogênio, popular conhecida água oxigenada. Nós temos aqui o hipoclorito, né? E nós temos o radical hidroxila, tá certo? Então, vocês podem perguntar assim, tá, nossas células produzem água oxigenada, produzem hipoclorito? Sim, nossas células produzem essas substâncias, porque elas fazem parte da respiração do oxigênio. Se as nossas células são aeróbias, então nós produzimos essas substâncias. Se não são utilizadas contra os patógenos, elas vão então causar mal para as células. Por isso que é importante que a gente tenha uma dieta, né, rica em antioxidantes. Alguns alimentos, frutas, verduras possuem esse papel de nos manter mais saudáveis por mais tempo, né? O excesso de antioxidantes vai então causar um envelhecimento precoce. Bom, diferente dos monócitos, apenas os macrófagos, por estarem nos tecidos, são capazes de formar o que nós chamamos de células gigantes multinucleadas, ok? E o conjunto de células gigantes multinucleadas, que vocês estão vendo nessa imagem de histopatologia, nós vamos chamar de granuloma. Granuloma vai ser visto lá na imunoveterinária, tá? Quando nós formos falar dos mecanismos de hipersensibilidade, então granuloma, tá? E vocês vão ouvir falar também em algumas doenças, né? Algumas patologias, tanto infecciosas como parasitárias, ok? E vão estudar, então, com mais detalhes o granuloma lá na patologia. O que é um granuloma? O granuloma é um conjunto de células gigantes multinucleadas, né? Como eu já citei aqui, ok? E essas células gigantes, elas só aparecem quando os macrófagos não conseguem processar o antígeno. Então, elas fundem a sua membrana umas às outras, né? Numa tentativa de conter o patógeno aqui no seu interior, tá? Então, o patógeno fica preso aqui nessa célula. Cada núcleo desse que vocês estão vendo em volta, tá? É uma célula que se fundiu. Então, se a gente for ver, essas células aqui têm mais do que 10 macrófagos fundidos, né? Formando, então, a célula gigante, certo? E lá dentro, então, vai aparecer um patógeno, né? Nessa foto a gente consegue identificar aqui, né? Nessa imagem, o patógeno dentro do granuloma, certo? Na maioria das vezes, esse patógeno está viável, ele está vivo,
ok? Mas como a célula não consegue destruir ele, então ela acaba causando, né, ela acaba gerando esse processo de encarceramento do patógeno, tá? Isso aqui, gente, é uma faca de dois gumes, tá? Por um lado, é importante que isso aconteça, porque a gente evita que esse patógeno dissemine por tecidos, né? Que a gente tem no nosso corpo e que vão, então, desencadear as manifestações clínicas das doenças, das respectivas doenças. Mas, por um outro lado, a formação do granuloma, ela é prejudicial para o tecido em si, né? Porque esse tecido, ele vai perder a sua função no local onde o granuloma é formado, tá? Então, todo esse processo aqui que vocês estão vendo, né? Essa formação do granuloma que vocês estão vendo, isso acaba gerando a morte de células saudáveis, né? E a formação desse granuloma, que quanto mais permanece no tecido, mais ele perde a sua função primordial, mais ele perde, né, a sua característica, tá? E tende a calcificar. Então, a gente ouve falar que muitas doenças crônicas levam à calcificação dos tecidos. Isso está relacionado com a formação do granuloma, com a formação das células gigantes multinucleadas, ok? Vocês podem depois, né, questionar um pouquinho mais sobre o granuloma e a gente discute ali no nosso chat, ok? Bom, então, resumindo, né, o macrófago, assim como o monócito, né, em grande parte das suas funções, ele tem um papel central na imunidade, né? Então, ele também é capaz de produzir citocinas, ele também vai ter função de fagocitose, né, principalmente para questão antimicrobiana. Ele também vai produzir os radicais livres, que vão ser também, além de função antimicrobiana, função antitumoral, né? E ele também vai fazer a apresentação dos antígenos, que está sendo representado aqui nessa figurinha, né? Então, a ativação da nossa imunidade específica, que aqui está representada pelo linfócito T. Então, vejam que não foi ao acaso que eu comecei a falar sobre os monócitos macrófagos. Na verdade, eles são uma célula muito importante, né? Uma célula muito essencial para a nossa imunidade. E muitas das doenças que têm uma deficiência no sistema imunológico têm a ver com uma falha na função desses macrófagos, tá? Então, vocês vão entender mais para frente, né? Cada detalhe a respeito, né, dessa célula, e a gente vai compreender as patologias relacionadas ao sistema imune também, ok? Vamos passar agora para as células, para os granulócitos, né? E a gente vai falar um pouquinho, então, de cada uma delas, tá certo? Havia me esquecido. Antes da gente falar dos granulócitos, nós temos que citar um pouquinho sobre as células dendríticas. As células dendríticas nada mais são do que macrófagos nos tecidos, certo? Então, se vocês olharem aqui a morfologia, né, dessa célula dendrítica, vocês vão ver que elas apresentam, então, esses prolongamentos, assim como a gente viu para os macrófagos, certo? Então, esses prolongamentos, eles estão relacionados ao que a gente chama de célula dendrítica residente, né, ou macrófago residente, tá? Então, assim, a classificação ela é baseada no seguinte: o monócito que sai do vaso sanguíneo e vai para o tecido, ele se diferencia em macrófago. Mas nos tecidos nós temos células macrofágicas, nós temos macrófagos que vivem neles, ok? Então, essas células vão ser chamadas de células dendríticas. E dependendo do tecido onde ela está, ela recebe nome diferente. Então, na pele, nós vamos ter as células de Langerhans. Nos órgãos sólidos, coração, fígado, rim, nós vamos ter as células dendríticas intersticiais. Nos linfonodos, as células dendríticas interdigitantes, certo? Então, cada local onde essa célula está, né, no nosso corpo, ela vai receber um nome diferente de acordo com esse ambiente, para que fique mais fácil a identificação,
tá? Então, quando vocês lerem algum material que estiverem falando de uma patologia da pele, por exemplo, né, no estudo de alguma doença que causa infecção na pele, vocês vão ouvir falar que as células dendríticas da pele, ou seja, as células de Langerhans, são as principais que capturam esses patógenos, né, que capturam esses antígenos. Então, é normal a gente se referir, né, ao termo célula de Langerhans para identificar essas células dendríticas da pele, tá? Mas isso são detalhes, né, que vocês vão se acostumar ao longo do tempo. Por enquanto, entendam que a célula dendrítica é o macrófago que reside no tecido, ok? E aqui, então, tem uma fotinho dela, né, com mais detalhes ali, mostrando alguns receptores que ela possui. E o nome dendrítica vem de dendro, né, que são aqueles prolongamentos que nós temos nos neurônios, ok? Então, eles lembram, né, aqueles prolongamentos ali dos neurônios, tá? Bom, agora sim podemos falar dos granulócitos, ou também chamados de polimorfonucleados, né, os PMNs, ok? Os PMNs estão relacionados, então, às células que possuem núcleo de diferentes formas, né, e contém grânulos, na maioria das células, contém grânulos no seu interior, tá? Então, aqui nós vamos nos referir aos neutrófilos, aos eosinófilos e aos mastócitos e basófilos, lembrando que o basófilo está no sangue e o mastócito está no tecido, certo? Bom, essas células elas possuem grânulos, então, e a maioria desses grânulos possuem as substâncias microbicidas. Então, eles são chamados de grânulos azurófilos, né? E algumas células têm mais desses grânulos, como é o caso do basófilo e mastócito. E também são chamados de grânulos específicos quando estão relacionados com enzimas, ok? Então, nós temos a lisozima, a lactoferrina, a gelatinase, que são enzimas relacionadas ao processo de fagocitose. Vamos começar falando do neutrófilo, tá? O neutrófilo, gente, ele é uma célula, então, com um núcleo, né, de vários formatos. Então, vocês estão vendo aqui um de um bovino, aqui do cão, né, inclusive ele está fagocitando aqui algumas bactérias, tá? Aqui do felino, tá? E nós temos uma peculiaridade nas aves, tá? Nas aves nós não vamos chamar de neutrófilos, nós vamos chamar de heterófilos, porque nas aves existe uma diferença, então hétero, diferente, né? Então o neutrófilo das aves é chamado de heterófilo. Essa diferença diz respeito à quantidade de grânulos. Observem que a gente nem consegue direito identificar o núcleo, né, dessa célula, tá? De tanto grânulo que ela tem no seu citoplasma. Enquanto que no bovino, no cão, né, no felino, em outros animais e na espécie humana, nós não vemos grânulos no citoplasma, ok? Apesar deles existirem, eles não são identificáveis na microscopia, ok? Então, é a mesma célula. Toda vez que vocês ouvirem falar em heterófilo, é o neutrófilo, tem as mesmas funções de neutrófilo, só que ele apresenta os grânulos. Bom, para que serve o neutrófilo, né? Ele é uma das principais células da corrente sanguínea, tá, gente? Então, ó, 60, 75%, né, dos neutrófilos em mamíferos, das células de mamíferos são neutrófilos. Eles são capazes também de fazer fagocitose e produzir radicais livres, lá os intermediários, né, que nós comentamos há pouco. Mas eles são células muito sensíveis e eles morrem, tá? Então, nesse combate entre os patógenos, há a formação do pus, né? Que todos já ouviram falar ou já viram, tá? Então, nas infecções onde há formação de pus, nós sabemos que ali entraram em combate neutrófilos com os micro-organismos, que na maioria das vezes são bactérias, né? E então gerou a morte dessas células e a formação de pus, tá? Apesar de elas serem sensíveis, elas são células muito potentes, né? Elas conseguem destruir parte dos patógenos, primeiro por serem células altamente móveis, né? Então são as primeiras células a chegar no sítio infeccioso, né?
respondem rapidamente aos fatores atrativos, né, que nós chamamos de quimiotáticos, tá? Mas elas morrem, né? Então, elas são fagocíticas, né? Elas vão fazer a fagocitose, porém elas não vão ter a capacidade de fazer a apresentação de antígenos, tá? Então, anotem, isso é bem importante, os neutrófilos, apesar de fazerem fagocitose, eles não são células apresentadoras de antígeno, não são APCs, né? Que nós vimos lá para os monócitos e macrófagos, ok? Aqui nessa imagem, a gente observa uma análise experimental, né? Da rapidez com que o neutrófilo se desloca para os tecidos, e foi feito então um inóculo, né, de um parasito, Trypanosoma cruzi, e observado então um infiltrado no tecido cardíaco. Então aqui foram os animais que não foram inoculados, e aqui os animais inoculados poucas horas após a inoculação. Então vejam que a gente tem, né, uma quantidade de pontinhos pretos aqui, né, que está representado pelos neutrófilos, chegando nesse tecido para tentar combater esse patógeno, tá? Apesar da gente conhecer o neutrófilo como uma das principais células de defesa contra bactérias, como eles saem rapidamente da corrente sanguínea, eles vão para os tecidos contra qualquer patógeno, tá, gente? Eles vão tentar identificar, né, esse patógeno e destruir, certo? Mas a eficácia maior, né, desses neutrófilos normalmente está associado com bactérias, ok? Vamos agora para os eosinófilos. Os eosinófilos, eles são células também bastante importantes, porém elas vão estar presentes em algumas situações, tá? E a gente já vai ver. Aqui tem o eosinófilo de felino, aqui de cão, aqui de bovino e aqui de equino. Esses grânulos que vocês observam aqui no citoplasma, né, que está sendo mostrado aqui, ó, facilmente. Aqui no cão também a gente observa, né, direitinho, tá? Então, esses grânulos, eles têm uma tonalidade avermelhada, tá? Então, esse é um diferencial para depois, lá na aula de esfregaço sanguíneo, nós identificarmos os eosinófilos, porque os grânulos, eles se coram um tom avermelhado. Tá certo? Então, vai ser mais fácil identificar, né, diferenciar o eosinófilo, por exemplo, de um basófilo, tá ok? Para que serve o eosino? Então, como eu comentei, ele vai ter, né, duas peculiaridades principais. Os eosinos, eles vão aparecer em grande quantidade, também no processo inflamatório, tá? Mas eles não têm uma capacidade fagocítica, né? Então, eu coloquei aqui, ó, raramente fagocita. Existem algumas situações onde eles vão fazer fagocitose, mas não é o papel deles. O papel deles é degranular sobre os antígenos, né? Então, eles possuem esses grânulos que eu mostrei para vocês, avermelhados, né? Esses grânulos são corados de eosina, que é uma proteína específica do eosinófilo, que dá o nome para ele, né? Eosinófilo, tá? E esses grânulos, então, vão ser capazes de destruir patógenos, tá? Então, são enzimas que são liberadas sobre os patógenos, ok? E, com isso, os patógenos vão ser, aos poucos, degradados. Mas isso acontece de maneira extracelular. Então, não há fagocitose, né? Eles jogam as enzimas sobre o patógeno e tentam, então, destruí-lo. Tá? Então, por isso que normalmente o eosinófilo está associado a uma infestação parasitária, né? Porque os parasitas, em especial os eumintos, os vermes, eles são muito difíceis, devido ao seu tamanho, de serem fagocitados. Então, os eosinófilos têm um papel essencial aí na destruição desses parasitos. Podem também produzir radicais livres, tá, pessoal? Então, além dessas enzimas que eu comentei, os radicais livres também podem atuar como mecanismo microbicida dessas células. Tudo certo? Então, vamos lá. Basófilo e mastócito. No sangue, então, nós comentamos que essa célula recebe o nome de basófilo, né? Então, aqui vocês vão ver um basófilo de cão, né? Tá aqui representado, as outras duas células são neutrófilos.
Aqui tem um basófilo de pinguim, olha lá uma imagem, né, diferente para vocês. Aqui um basófilo de equino, tá? E aqui um mastócito de felino, tá? O que que um mastócito, que é uma célula tecidual, tá fazendo no sangue? Porque aqui tem hemácia, né? Isso daqui, na verdade, é um tumor, tá, gente? É um mastocitoma, né? O mastócito saiu do tecido e foi para a corrente sanguínea. Então, se a gente observa um mastócito na corrente sanguínea, e depois vocês vão aprender a diferenciá-los, né, na patologia, vocês vão já suspeitar de um tumor, de um câncer, tá bom? Então, o mastócito, ou basófilo, né, ele tem um aspecto mais azulado, né? Estão vendo aqui, ó, os grânulos são mais roxinhos, mais azuis, tá? E isso é o grande diferencial para os eosinófilos, certo? Então, lá na microscopia, a gente vai fazer essa diferenciação também. Para que serve mastócito e basófilo? Bom, essas células vocês aprenderam que são células relacionadas com a inflamação, tá? A inflamação é um componente essencial na imunidade. Elas são fenômenos, né, que vão auxiliar na ativação de algumas células da defesa e o basófilo tem esse papel, né? Essas duas células têm esse papel de fazer esse processo inflamatório. Dentro dos basófilos mastócitos, então, nós temos grânulos inflamatórios, nós temos mediadores inflamatórios, e um dos principais que nós vamos citar é a histamina, né? Então, toda vez que vocês ouvem falar em histamina, todo mundo já lembra dos antihistamínicos, né? Que são usados lá nas alergias, tá? Então, num processo inflamatório, e a alergia é uma reação inflamatória, só que numa magnitude muito mais ampla, né? Muito maior, a histamina é um dos componentes mais importantes de ativação dessas patologias, tá? Então, o mastócito e o basófilo, eles possuem histamina e outros mediadores capazes de causar, então, o processo inflamatório. Então, toda vez que eu tiver um processo inflamatório, eu vou ter um aumento de mastócito e basófilo no meu corpo, né? Se eu for fazer um hemograma, eu vou identificar um aumento de basófilo, tá? Mas também, toda vez que eu tiver um processo alérgico, né? Isso também vai aparecer, tá? Então, como a alergia é um processo inflamatório, então a gente vai observar, né, em todo o processo inflamatório, mastócito e basófilo. Para fechar essas células, então, da parte da imunidade inata, né, que são células que não conseguem fazer um diferencial específico para os patógenos, mas são células que conseguem diferenciar o que é próprio do que é estranho, nós vamos falar das natural killers. Lembra lá atrás que comentei com vocês que a natural killer é uma célula da linhagem linfóide. Então, todas as células que nós vimos até agora são da linhagem mieloide, e a natural killer é a única da imunidade inata, né, que faz parte dessa imunidade mais inespecífica do nosso corpo, tá certo? Que é da linhagem linfóide, tá? Então, é uma célula da imunidade inata, porém, é uma célula da linhagem linfóide. Vamos escrever aqui para registrar, vocês anotem aí também, tá? Beleza. As natural killers, elas têm um potencial bem importante na destruição de células transformadas, isso aqui a gente traduz para célula tumoral, cancerígena, né? Ou neoplásica, são termos sinônimos, tumoral, e também para células infectadas por vírus. Vocês lembram lá que a gente comentou, né, que os vírus, eles não têm metabolismo, portanto, eles não são alvo, muitas vezes, das enzimas, né, ou dos radicais livres. Então, a gente vai ter umas células que são mais específicas contra esses vírus, tá? Aqui, gente, nessa imagem, vocês vão ver a célula NK atacando uma célula tumoral, tá? Esse TC que tá aqui, ó, é célula tumoral, tá certo? Bom, as NKs, ou exterminadoras naturais, elas possuem grânulos também no seu interior, tá?
Só que esses grânulos, eles estão relacionados com um processo que nós chamamos de toxicidade ou citotoxicidade, tá? Então, eles vão induzir lise ou apoptose. Estão lembrados da apoptose? Né? Morte celular programada, tá? Então, ou eles vão fazer lise por rompimento da membrana, ou eles vão induzir apoptose lá no núcleo, né? Via alteração nuclear, tá? Essas células, elas têm a sua atividade aumentada através de citocinas. A gente vai ver algumas citocinas que têm esse papel, mas aqui já está listado alguma coisa, né? E elas são células que agem pelo reconhecimento da ausência de moléculas de MHC de classe 1. Lá atrás eu falei para vocês das moléculas de MHC. Aqui elas apareceram de novo, né? Lá no macrófago a gente citou a molécula de MHC, tá? Depois a gente vai fazer esse diferencial entre elas, tá certo? Mas a célula NK, ela reconhece o MHC, ela vê se o MHC tá ali, né? Em especial classe 1 dessa molécula. E ela não age sobre essa célula quando o MHC está presente. Então, tá aqui, ó, ação inibitória, tá? Agora, se o MHC não é apresentado, é sinal de que essa célula está alterada, né? Seja ela tumoral ou infectada por vírus, ok? Então, ele vai agir, tá? Senão, não vai acontecer. Isso é um grande diferencial, pessoal, para a célula T citotóxica, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Que vai, então, ter um papel um pouquinho diferenciado aí da nossa NK. E também pelo fato de serem da imunidade adquirida, né? E a NK é da inata. Bom, então, o que vocês estão vendo aqui? Exatamente isso que eu acabei de falar. Se a célula normal, essa é a nossa célula, né? Então, essa e essa é a célula, tá? Célula-alvo. Vamos chamar de célula-alvo. Ok? Se a célula, ela tem, então, a molécula de MHC, tá aqui, ó, na superfície, a NK reconhece o MHC e não faz lise, não degranula, tá? Se a célula-alvo não tem, aí nessa segunda imagem aqui vocês estão vendo que ela tá lisa, né? Ela não tem as moléculas de MHC, tá? Aí a célula NK não é inativada, não é inibida e vai degranular e vai liberar os seus conteúdos citotóxicos, causando então a lise, tá? Então, se tem MHC de classe 1, não age contra, né? Se não tem, vai agir, tá? Então, essa é a função dela, reconhecer e degranular caso não haja, caso não encontre as moléculas de MHC de classe 1. E esses grânulos, então, vão ser liberados sobre as células-alvo. Aqui eu coloquei o exemplo da perforina, né? O nome dele já dá uma ideia, né? A perforina, ela vai perfurar a membrana, tá? Então, vocês estão vendo aqui nessa primeira imagem colorida os grânulos sendo liberados sobre a célula-alvo e causando, então, os poros, né? Perfurando essa célula, tá? E aqui nessa outra imagem, essa é uma imagem real, né? De microscopia eletrônica, mostrando, então, os buraquinhos formados pelas perforinas. Vejam, né? São vários poros na superfície do patógeno, tá certo? Então, realmente é um potencial bem importante, né? Por isso que elas são chamadas de exterminadores naturais ou natural killer. A natural killer pode ser ativada também por um outro mecanismo. Então, esse seria um segundo mecanismo de ativação, tá? Esse mecanismo, ele depende da presença de anticorpos na superfície do patógeno. Então, nós vamos dizer que esse mecanismo apenas é ativado quando a imunidade adquirida já foi ativada, certo? Então, não é um mecanismo lá do começo da minha imunidade, tá, gente? É um mecanismo que vai acontecer já lá na ativação da imunidade adquirida, quando eu já tenho anticorpo produzido contra o patógeno, certo? Tudo bem? Então, olha só, aqui tá o meu patógeno, né, minha célula-alvo, o anticorpo tá
se ligando nela, lembra lá que a gente mostrou o Yzinho, né? Então, o anticorpo está se ligando nela. E a célula NK está reconhecendo essa ligação. Olha aqui, ó, através dessa bolinha vermelha, que é um receptor, né? Para a porção FC do anticorpo. Então, ela reconhece e percebe que essa célula aqui, alvo, ela deve ser destruída. E aí, ela degranula, tá? Causando, então, a lise, né? Então, ela causou a morte dessa célula-alvo aqui por lise, tá? Percebam que aqui a gente não citou a molécula de ômega 6 de classe 1. Realmente, não há necessidade de ter ausência de classe 1 aqui nesse processo, tá? Então, nesse processo, é uma segunda opção de mecanismo de ação da célula NK, onde ela vai fazer essa morte celular, porém dependente do reconhecimento do anticorpo. Esse processo aqui nós chamamos de ADCC. Ó, mais uma siglazinha, mais um nomezinho para vocês anotarem lá no glossário, tá? ADCC, que é a sigla, né, para citotoxicidade celular dependente de anticorpo, ok? Tudo bem? Várias outras células fazem ADCC, não é só a NK, tá, gente? Então, nós temos também macrófago, polimorfonuclear, né, neutrófilo, eosinófilo, tá? E várias células podem ser alvo desse processo aqui, ó. Então, nós temos as células infectadas por vírus, as células tumorais, mas também os eumintos podem ser alvo desse processo, já que eles não são fagocitados e podem ser identificados pelas células através do reconhecimento do anticorpo ligado neles, né? Então, é fácil perceber, né, nas defesas antiparasitárias que esse mecanismo de ADCC também acontece, ok? Então, essa é uma segunda opção, não menos importante, obviamente, mas ela só vai acontecer quando a imunidade adquirida já tiver sido ativada contra esse patógeno. Bom, agora nós vamos ver, então, as células da imunidade adquirida, né? Então, agora a gente vai falar dos linfócitos, que estão em menor quantidade na nossa circulação, mas que fazem um papel essencial na defesa específica contra os patógenos, ok? Então, agora a gente já está entrando, né, num processo de reconhecimento que vai dizer assim para mim, esse patógeno é lá Leishmania amazonensis. Não, esse patógeno aqui é um Mycobacterium tuberculosis, né? Esse outro patógeno aqui é o vírus da gripe, né? Esse outro patógeno aqui é o vírus da febre aftosa. Então, os linfócitos, eles têm essa diferença, né, de reconhecer especificamente seus patógenos, tá? Os linfócitos são células bem menores do que as demais que a gente estava vendo até agora, tá? Que é um linfócito humano. Então, vejam, em comparação com a hemácia, né? Quase o mesmo tamanho, tá? E são células que, como vocês vão lembrar, o núcleo delas é tão grande que quase ocupa a célula toda. Então, a gente vê só um pedacinho do citoplasma aqui, né? O resto tudo é núcleo, tá? Então, vou mostrar para vocês alguns desses linfócitos dos animais. Então, a gente vê o mesmo padrão, então, certo? Olha só, o suíno, tá? No bovino, certo? No equino, no cão, no gato e até nas aves. Tem aqui um linfócito aqui também, tá? Então, vejam que a grande maioria tem o mesmo perfil. Só que notem que, dependendo da espécie animal, o tamanho pode variar, né, gente? Então, é diferente do que nós falamos ali para humano. Para humano é quase o tamanho da hemácia. Mas para outros animais, na maioria das vezes, ela é maior, tá? Então, ó, aqui no equino, bem maior, no bovino, bem maior, no suíno, tá? Nas aves isso muda, porque a gente tem a hemácia nucleada, né? Então, a hemácia é bem grande. Mas no felino também, e no cão é um pouquinho mais próximo do tamanho, mas também é diferente, né? Então, vocês vão ver que isso muda de animal para animal.
Então, vamos falar um pouquinho mais dos linfócitos, entender qual que é a função de cada um deles, né? Já que a gente aprendeu em outras disciplinas e falou na aula passada também dos órgãos linfóides, que existem os linfócitos T e os linfócitos B, né? Então, a gente tem que entender a diferença entre eles, ok? Bom, então aqui está mostrado para vocês as subpopulações, né? Os linfócitos B e os T, tá? De um lado vocês enxergam os linfócitos T e do outro lado vocês enxergam os linfócitos B. Os linfócitos B, eles são mais fáceis de entender porque eles não têm ramificações, né? Eles não têm subpopulações, tá? Eles apenas são capazes de fazer a produção de anticorpos, né? Mas essa produção de anticorpos que vocês estão vendo aqui, eles são feitos, na verdade, quando a célula se diferencia em plasmócito. O termo aqui, plasma cells, significa plasmócito. Então, lá na histologia, vocês viram, né, o plasmócito, né, nos tecidos, inclusive, e esse plasmócito, ele produz os anticorpos. Mas o linfócito B, antes de produzir os anticorpos, antes de se diferenciar em plasmócito, ela também é uma célula fagocítica, tá? E ela é uma célula que consegue fagocitar, que consegue processar o patógeno, tá? Mas também consegue fazer a apresentação de antígenos. Então, juntamente com monócito, macrófago e célula dendrítica, os linfócitos B também são consideradas, também são chamadas de APCs, tá? APC porque faz apresentação de antígeno. Então, é muito importante que vocês entendam que antes de se diferenciar em plasmócito, essa célula consegue fazer fagocitose e apresentação de antígeno. Depois que ela se diferencia em plasmócito, aí a função delas é apenas produzir anticorpos, ok? A gente vai falar, né, vai ter uma aula só sobre o linfócito B, então eu vou descrever um pouco mais esse processo. Do lado esquerdo da nossa figura, nós temos lá os linfócitos T. Os linfócitos T indiferenciados não fazem nada, né? Eles são apenas precursores, tá? Quando eles se diferenciam, eles são chamados de T helper ou T auxiliar, tá? E T citotóxico ou célula T citotóxica, né? Ou célula T, linfócito T citotóxico, tá? Então, são formas diferentes, mas é a mesma coisa. No T helper, nós temos, o nome diz, né, T helper ou auxiliar, por que ele é chamado assim? Porque ele produz citocinas, então ele é capaz de ativar células, né, tá escrito aqui, ó, ativação de linfócito B, de macrófago, através dessas citocinas. E o T citotóxico é chamado de citotóxico porque ele mata células, né? Então, o T citotóxico ele vai ser parecido com a célula NK no seu efeito final, mas o reconhecimento é diferente, porque aqui a gente está falando de célula específica, de célula da imunidade adquirida. Então, rapidinho, vamos ver um pouquinho sobre o linfócito T helper. O T helper, gente, ele pode produzir dois padrões ou dois perfis de citocinas, que vocês estão vendo aqui, tá? O perfil 1, que é chamado de TH1, e o perfil 2, que é chamado de TH2. No perfil 1, nós dizemos que são as citocinas pró-inflamatórias. O que significa pró-inflamatória? Significa a favor da inflamação, né? Que ativa a inflamação, que promove a inflamação, tá? Então, o perfil TH1 é um perfil que vai estar associado com as reações inflamatórias, muito importante nas defesas contra os patógenos intracelulares, certo? Então, essas citocinas vão ajudar as células a serem ativadas para a defesa antimicrobiana, mas num processo de inflamação. O perfil ou padrão TH2 é o oposto, ele é anti-inflamatório. Então, se ele é anti-inflamatório, ele não vai ativar a inflamação, né? Concordam? Ele é anti-inflamatório. Mas ele vai ativar
a diferenciação de linfócito B em plasmócito para produzir os anticorpos. Então, é um outro lado da nossa imunidade que é bem importante também, né? Que apesar dos anticorpos não serem eficazes sozinhos, eles são muito importantes, por isso que a gente sempre gosta de ter a ativação do anticorpo acontecendo, tá? Então, o TH2 ele vai fazer esse papel, né, de fazer com que o linfócito B se diferencie em plasmócito para produzir os anticorpos. E lá no T citotóxico, que eu acabei não colocando aqui, né, a morte vai acontecer por lise ou por apoptose, da mesma forma que nós vimos para as células NK, tá certo? E os grânulos são iguais, perforinas, fragmentinas, granzimas, da mesma maneira, tá bom? Só que na T citotóxica o reconhecimento é específico para o epítopo, né, que está sendo apresentado, e na NK ela reconhece pela ausência do MHC de classe 1, ok? Bom, para finalizar, então, eu coloquei aqui para vocês um hemograma de um indivíduo normal. E aqui eu estou apontando para vocês humano, tá? Então, nós temos dos glóbulos brancos cerca de 7 milhões de células, né? Sendo que cada percentual equivale a uma célula. Então, nós temos aqui de 50% a 70% de neutrófilo, de 20% a 40% de linfócito, de 1 a 6% de monócito, 1 a 3% de eosinófilo e menos que 1% de basófilo, tá? Então, isso equivale para uma pessoa com aproximadamente 60 quilos, tá? Então, ela vai ter ali em torno de uns 5 litros de sangue, né? Então, considerando ali o volume total, tá? E ela tem uma produção de aproximadamente 250 a 500 bilhões de células por dia, tá? Então, essas células são constantemente renovadas, né, pela nossa medula óssea. Olhem tanto que essa medula óssea trabalha, né, pessoal, para poder suprir essa nossa necessidade, né, tanto de irrigação tecidual como de defesa, tá? Bom, mas isso aqui eu tô falando para vocês para os humanos, né? E como é que funciona para os animais? Quais são esses valores para os animais? É igual, é diferente, né? Então, vamos pesquisar? Próxima tarefinha, então, pesquisar sobre os valores de referência dos animais. Então, vocês vão buscar pelo leucograma dos animais, né? Leucograma, tá? Assim também facilita para o trabalho da saída a campo, né? Que vocês vão ter que ter esses padrões para poder comparar se o animal está saudável ou não, tá? Então, conhecendo um pouquinho de cada animal através do leucograma. Agora, a pesquisa tem um foco diferente, né? Essa pesquisa ela vai ter um foco no sentido das células de defesa, tá ok? Então, discutimos esse tema, né, na próxima aula. Então, fica essa tarefinha aí para vocês fazerem, tá certo? Dúvidas? Vamos para o chat.